Fala, gente, tudo bem? Tô aqui hoje pela primeira vez para falar sobre um filme que não é da Netflix. Tô expandindo os meus horizontes. Hoje eu vou falar sobre King Richard Criando Campeãs. Eu odeio esses subtítulos que os filmes, quando são traduzidos para o português, eles ganham esses subtítulos, não sei pra quê. Mas enfim, em forma de protesto eu só vou me referir ao filme aqui como King Richard, tá bom? E ele conta a história das irmãs Williams, Venus e Serena, que são duas das maiores tenistas da história. Mas o filme foca não na figura das duas como protagonistas, mas na figura do pai delas. E em todo o seu desenvolvimento, todo o processo que ele fez para desenvolver as suas filhas como atletas e pessoas. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So what'd you think? Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa muito ligada a esporte, quem me conhece sabe, mas uma modalidade que eu nunca tive muita paciência é exatamente o tênis. Eu já tentei assistir alguns jogos de campeonatos maiores, Wimbledon e tudo mais, mas simplesmente não é pra mim, eu acho muito sem graça. Talvez quem pratica tenha uma relação um pouco maior com o esporte, mas pra mim não me gera muito interesse. Mas ainda assim eu conheço a influência, a história da Serena Williams, a maior tenista de todos os tempos. Então, quando eu vi o trailer do filme no cinema, eu fiquei interessado para saber mais sobre a vida dela, sobre a vida da irmã Venus, que eu não conhecia quase nada. Então, eu fiquei interessado com o trailer, e quando eu vi que a história se passava no ponto de vista do pai, eu fiquei ainda mais curioso e instigado. Porque você pega duas pessoas famosas e conta a história a partir de uma visão de uma terceira que também participou ativamente do desenvolvimento delas, me deixou bastante curioso, realmente, porque eu falei, isso pode dar certo, é uma leitura diferente de uma trama que é baseada em fatos. Então eu fui assistir o filme com uma grande expectativa, porque ele conceitualmente era muito bom. Porém, pecou um pouquinho na execução. Para elaborar melhor o meu argumento, é preciso dizer que King Richard ele não é somente um filme sobre tênis, mas sim também um retrato da época em que a história se passa. Então, o tênis é tradicionalmente um esporte bastante elitista, e há 10, 20, 30 anos atrás era ainda mais. Então, o filme ele traça esse paralelo em vários momentos, nos clubes de treino, na dificuldade da Serena e da Venus de conseguirem patrocínios, técnicos, estrutura mesmo para poder competir, porque não era muito comum pessoas negras competirem em um esporte como o tênis. E, inclusive, essa é uma das principais motivações do Richard, do protagonista, quebrar essa barreira dentro da sociedade e dentro de um esporte que realmente só tinha um tipo de pessoa lá dentro praticando e participando. Então, o filme tem essa temática racial bastante intensificada, e ele também tem um forte viés feminista, porque como a história se passa através dos olhos do pai, e tem que ser dito que ele não tem apenas as duas filhas, ele tem 5, e as 5 são garotas. Então, em toda a trama, seja nos arcos narrativos dentro da família, dentro das quadras, mostra esse recado de que as mulheres podem fazer o que quiserem. Que justamente aquela questão de que o homem não é melhor que a mulher em nada. Então, apesar desse recado que o filme consegue transmitir, eu achei um pouco contraditório o fato de você querer passar essa mensagem em um filme sobre duas mulheres muito importantes na história e você contar através do ponto de vista de um homem. Porque quando eu assisti o trailer, aliás, eu pensei que a história ela começaria a primeira metade tendo realmente a figura do pai como enfoque, porque ele foi, pelo menos pelo que o filme retrata, peça-chave no desenvolvimento da Serena e da Venus. Seja no lado psicológico, no lado emocional, no lado do jogo mesmo, da técnica. Ele foi muito importante nessas partes. E eu pensei que fosse ser um sistema meio Moonlight, sabe? De
dividir o filme em passagens de tempo. Então, para mim, teria funcionado melhor se o protagonismo do Richard, que é interpretado pelo Will Smith, se ele tivesse ficado na primeira metade, enquanto elas estão estão se desenvolvendo enquanto crianças e adolescentes, e depois o filme se ele desse um salto temporal para quando elas já estivessem adultas e deixar ainda o Richard como uma pessoa importante na trama, mas dar um pouco mais de personalidade, um pouco mais de enfoque para as duas, eu acho que o filme teria funcionado um pouco melhor do que foi o que aconteceu. Porque, infelizmente, King Richard ele desperdiça a principal parte da carreira da Serena e da Venus. Porque ele, inclusive, a Serena fica bastante de lado durante o filme. Então, as atenções estão voltadas para Venus e para os seus primeiros torneios, para suas primeiras vitórias, seus primeiros desafios. E a partir do momento em que ela tem o primeiro grande desafio, o filme acaba. Ele encerra a trajetória narrativa ali. E ele fala da importância das duas, da Venus e da Serena, em uma cena pós-créditos, que inclusive tem uma música da Beyoncé, que foi indicada ao Oscar de melhor canção original. E nessa cena pós-créditos, o filme mostra um pouco mais da carreira das duas para quem não conhece. Porém, você tira um pouco do impacto do feito delas quando você não mostra isso em tela, porque fica parecendo que às vezes o feito delas nem foi tão importante assim quanto o filme gostaria de ter passado. Então, se isso tivesse acontecido antes dos créditos, durante o desenvolvimento mesmo, teria engrandecido essas duas personagens que são muito importantes no esporte e na sociedade em geral como exemplos para as gerações futuras. Então o filme ele perde a oportunidade de fazer isso e ainda tem um pequeno peso na atuação do Will Smith, que o roteiro ele quer desesperadamente entregar os grandes momentos dramáticos para ele, para que ele leve a estatueta do Oscar finalmente para casa. Porém, acaba, não que isso seja culpa do Will Smith, culpa do roteiro mesmo, às vezes pesa um pouco a mão nesses momentos dramáticos do ator. Porém, contudo, todavia, do jeito que eu falei, pode ficar parecendo que eu não gostei do filme, que eu não gostei do filme, mas não é bem isso. Inclusive, dentro da minha bolha cinematográfica, dos críticos que eu acompanho, das opiniões que eu vejo, das avaliações, a maior parte das pessoas achou King Richard um filme mediano, no máximo. Eu não enxerguei dessa forma, porque apesar de todos esses defeitos que eu já citei, foi um filme que me prendeu do começo ao fim. Então, eu fiquei interessado na vida de todos os personagens que estavam ali, eu me engajei realmente na trama, eu julguei muitos personagens, principalmente o protagonista, e eu gosto do que fizeram de mostrar ele como uma figura de inspiração, mas também que pode transformar isso em uma pressão excessiva. Então essas nuances do personagem principal também ficaram muito sólidas para mim. E foi, como eu disse, foi um filme que me prendeu até o fim, que não me entediou, eu não me senti desconectado dele em nenhum momento, e vários desses filmes do Oscar fazem isso comigo. A Filha Perdida é um exemplo disso. Então, com King Richard, isso não aconteceu. Eu realmente me entreguei à história, e isso tem muito mérito nas questões da montagem das cenas. Porque, já que o tênis não é um esporte tão emocionante no sentido de, sabe? Então, o filme consegue fazer parecer, pelo menos, que todos os jogos, que todos aqueles momentos são realmente cheios de um frenesi que deixa a gente com os olhos grudados na tela. Então, a sequência final da partida da Venus, eu acompanhei assim, de realmente de tirar o fôlego. Eu queria saber o que ia acontecer, ainda mais porque eu não sabia o que acontecia na vida real. Então isso também fez uma pequena diferença, porque se eu soubesse o resultado daquele jogo, talvez eu não teria me engajado tanto assim. Mas estar desconectado desse nicho esportivo fez com que eu gostasse ainda mais. Então foi um filme que no final das contas me agradou bastante, que me trouxe
muitas boas impressões e que eu até fiquei surpreso com o fato de grande parte das críticas que eu acompanhei terem sido tão duras com ele. E sobre essas críticas eu concordo com algumas coisas. Por exemplo, tem uma cena deles assistindo um filme em família e algumas partes delas jogando, praticando na chuva, que às vezes são um pouco expositivas e aquilo não aconteceria no mundo real porque elas já saberiam daquela técnica. Então eu vi dois críticos diferentes falando disso, o PH Santos, o Thiago Belotti, e eu concordo com isso, mas não é o tipo de detalhe que afeta a minha experiência, porque eu julgo muito o entretenimento. Então, alguns críticos têm um viés mais técnico, às vezes de avaliar algo com mais, avaliar realmente mais tecnicamente. E eu sou um pouco mais leigo nesse sentido de que eu acompanho o que o filme me passou. Dito isso, vou dar a minha avaliação de King Richard. Aqui temos um filme que às vezes se perde e trai a própria identidade, exagera em algumas caricaturas de personagem, caricaturas do enredo e da narrativa, mas que possui um elenco muito compenetrado, principalmente o Will Smith, mas os outros coadjuvantes também estão muito bem, e é um filme que, apesar dos defeitos, me trouxe muito mais coisa boa do que ruim. Então, se eu fosse julgar as questões técnicas, dificilmente é um filme que passaria da nota 3. Mas como aqui no canal eu julgo as experiências que eu sinto com os filmes, independente do que ele está, se o que ele está exibindo na tela tem uma qualidade artística avantajada ou não, e que eu consigo entender as críticas nesse sentido, foi um filme que me deixou grudado na tela, que me fez ter interesse por aquele universo, pelo menos uma vez na vida, que poderia ter aproveitado melhor o seu tema, mas que foi bastante sólido na minha opinião. Por isso, eu vou dar a nota 4. Sei que isso pode provocar muitas discordâncias, mas estou aqui para debater. E nesse sentido, não deixe de comentar o que você achou, se você concorda com a minha crítica, se você discorda. Então, eu vou ficar bastante feliz de conversar com vocês nos comentários sobre o que vocês acham do filme. Não esqueçam de dar like também e se inscrever no canal, que é bastante importante para mim e para mim mesmo. E é isso. Muito obrigado a quem assistiu até o final e câmbio e desligo.